Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos ligados à questão do desenho técnico. A gente já teve várias aulas, né? Então a gente já tratou sobre projeção, diedro, alguns elementos, enfim, já fizemos algumas revisões. E hoje a gente vai estar dando início a um assunto. Ele não é tão complexo, mas pelo menos algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para entender ele no início, que é justamente a representação referente a cortes e secções, né? Aqui a gente tem um modelo, né, 3D, então a gente pode ver aí diferentes vistas do mesmo, né, com base naqueles modelos de representação que a gente já falou. E imagina o seguinte, a gente tem a representação, a gente necessita fazer a representação desse elemento, né? Ou seja, desse furo aqui. Esse furo é um elemento interno à peça, né? Então a parede interna do furo, né, essa parede aqui interna, ele precisa ter sua representação, né? Esse elemento como um todo, a gente precisa ter alguns pontos importantes na representação gráfica, né, que são justamente localização dos elementos da referência, né, no que diz respeito ao centro do furo, né? Então você vai precisar dessa localização, né? Então em dois planos, né, para fazer o cruzamento das linhas, né, e chegar justamente ao centro do elemento, né? Então vai precisar dessas informações. Outra informação que vai ser necessária: o diâmetro ou raio do furo. E então, exemplo, nessa vista aqui, supondo que seja uma vista frontal ou superior, dependendo do início da projeção, com esses elementos você consegue, né, ter várias informações aí referentes ao furo, né? E uma informação que vai ficar faltando na representação é se esse furo é passante ou não. O que isso quer dizer? Esse furo, quando realizado, ele vai do início de uma face até ultrapassar a outra face, né? Ou seja, um furo passante, ou esse furo ele não é passante, ou seja, ele vai até um determinado ponto e ali para, ou seja, ele não ultrapassa a peça, né? Ou existe algum outro furo subsequente. Enfim, são informações que devem ser representadas no desenho para que se tenha todos os dados, né, para montagem do elemento ou fabricação do mesmo. Então, para facilitar esse tipo de representação interna, né, embora já adianto para vocês que esse furo aqui é um furo simples, cilíndrico, né, mas a representação, né, no que diz respeito a cortes e secções, ele tem esse objetivo de mostrar elementos internos. Então, normalmente você utiliza quando quer mostrar algum elemento mais complexo. Então você poderia utilizar para essa representação aqui a possibilidade utilizando justamente cortes e secções, né? Ou seja, o que isso quer dizer? É representar a face de projeção da peça sem mostrar o elemento no que diz respeito a uma das suas faces, né? Ou seja, mostrar o elemento sem a face de proteção dele. Exemplo, se a gente estiver observando essa peça dessa posição aqui, você vai ter como referência essa face aqui, estou marcando. Então essa é a face aqui de referência. Então você não está vendo o furo. O furo ele vai ser representado. Então, nesse caso, você vai ter a representação da face da peça, e para a representação do furo, você justamente vai ter, para a representação das bordas, a linha tracejada, né? Então você vai ter essa representação para a borda do furo, e para o centro do furo, a linha traço e ponto, né? Então, para ter a representação nessa vista, no caso justamente para estar representando o furo. Para fazer essa representação, exemplo aqui, né, eu estou mostrando essa peça em corte, né? Como eu estou mostrando ela aqui em corte, então a gente consegue observar o furo
de forma cheia, né? Ou seja, com a linha contínua. Então consigo visualizar esse furo. Aí você diz, poxa professor, mas não dava para ter essa noção com outras vistas? Podia sim. O que eu quero dizer é que quando você tem representações complexas em elementos internos, às vezes fica difícil você fazer ou diagramar o desenho com base nesses modelos que você tem interno ao elemento. Então, utilizar o recurso de corte e secção é fundamental para que você tenha uma boa diagramação. Nesse caso aqui, é um elemento simples interno, então nas outras vistas daria para representar sem nenhum problema. Mas você poderia estar utilizando esse recurso. Tem muita gente que pergunta, pô, corte e secção significa o quê? Que vai ter que cortar a peça para representar? Você vai representar o corte no desenho. A peça física ela não vai ter o corte, né? Então, fisicamente ela vai ficar inteira, obviamente, né? Senão não vai funcionar. Mas a representação dela vai ter justamente essa informação. Na próxima aula eu vou mostrar já um desenho técnico mostrando como ocorre essa representação. Mas aí para ficar bem claro para vocês o que acontece. No uso do recurso de cortes e secções, então imagina aqui que seja... Deixa eu girar ele aqui. Pronto, vamos pegar essa vista aqui. Vou pegar aqui para ver essa linha aqui. Pronto. Então imagina que seja essa vista. E eu queria representar esse furo, mas não com a linha, não com traço e ponto, né? E também com a linha de centro, desculpa, a linha traço e ponto para representar o centro e a linha tracejada para mostrar as arestas. Então, se eu não quiser representar dessa forma, eu posso utilizar o corte e secção. Como é que funciona isso? Então, a gente teria nessa vista aqui a indicação do corte. Você teria aqui a indicação do corte. Então, essa linha aqui, traço e ponto, normalmente vem uma denominação de letra, né? Um corte que vai de A até A, um corte vai de A até B. Mas você vai ter essa representação do corte. E na vista, o qual as setas estão indicando, você vai ter a secção. Essa secção justamente mostrando lá o furo. Então você vai ter o corte e a representação, o rebatimento dela, mostrando a secção da peça. Então por isso que normalmente são cortes e secções. Você mostra onde está sendo realizado o corte na peça e mostra a secção, que é justamente a parte onde você vai ver o interno da peça, né? Então nessa representação aqui, essa peça ela seria esse mapa indicando esse corte, e você teria essa vista da peça aqui indicando a secção, ou seja, a peça já cortada. Tá bom? Então eu quero que vocês só fiquem com isso aí por enquanto. No outro vídeo a gente vai ver uma representação técnica de fato de corte e secção, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!